Bom, a gente conversa agora sobre a infestação do mosquito da dengue aqui em Canoas, que reduziu desde o início do ano. O secretário de Saúde de Canoas, Marcelo Bósio, está aqui conosco. Boa noite, seja bem-vindo, secretário. Boa noite. Bom, primeiro uma boa notícia, né? Temos nessa redução, quando se fala tanto não só da dengue, mas da febre chikungunya do Zika vírus. Do Zika vírus, que é também, o mais tá causando famoso uma dor agora. de cabeça ainda maior. Como está o índice de infestação da doença, aliás, do mosquito aqui em Canoas, secretário? Então, nós fizemos 3 levantamentos de índices, né, no município durante o ano, né? Nós fizemos em janeiro, em março e agora em novembro. Então, em janeiro, nós estávamos com 2,5, né, uma média da cidade. Em março, nós estávamos 1,7 e agora nós tivemos 1,18. O que nos preocupa? Porque, primeiro, é a presença do vetor, né? A presença do mosquito. Do Aedes aegypti. Mesmo que a gente diminuiu o índice de infestação, ainda esse inverno, em novembro do ano passado, 2014, nós estávamos com um índice 4 vezes menor de infestação na cidade. Então, ele é um motivo de preocupação, porque provavelmente nós vamos ter janeiro a março, né? Nós vamos ter um índice de infestação maior. Então, a gente pede a colaboração da população que cuide do lixo, né? Principalmente por conta das chuvas, né? Tivemos muitos telhados quebrados, então acumulou muito lixo na cidade. Então a gente pede a colaboração da comunidade, a prefeitura está fazendo um esforço enorme para regularizar a coleta, mas mesmo assim a gente precisa da colaboração da população para que cuide do lixo, né, armazene de forma adequada, né, não deixe entulho, mas o lixo doméstico também tenha um cuidado e que cuidem dos seus pátios, né? Lembrando que o Aedes aegypti gosta de pequenos recipientes e água limpa, ele se adaptou muito bem ao meio doméstico. Então, a gente tem que ter esse cuidado muito forte nesse período de verão. Bom, se a gente fosse mapear aqui em Canoas, né, quais bairros, regiões que são mais afetados? Nós temos os principais bairros onde nós temos o maior índice de infestação, eles são os mais próximos a Porto Alegre, né, que é principalmente Niterói e Rio Branco, mas também segue um pouco aqui até o Nossa Senhora das Graças, então isso é uma preocupação que a gente tem principalmente com os locais, né? A gente sabe que também nós temos um índice de infestação na zona norte de Porto Alegre, que ela é elevado, né? Então, para nós aqui, sempre esses bairros sempre são os bairros de maior preocupação que a gente tem. E quais são os locais, para você que está em casa, para ficar bem atento, quais são os locais onde as larvas foram mais encontradas, secretário? Pneus, você falou dos telhados também. Pátios, né? Também. Isso. Principalmente é a questão de pequenos recipientes, então pneus é sempre um problema, né? Calhas, caixas d'água, garrafas PETs, tampas de garrafa, né? São pequenos recipientes, o vasinho da planta que a gente sempre fala, né? Que TLC é emblemático, né? Desde que a gente fala sobre a questão da dengue, então são esses pequenos recipientes e nos acúmulos de lixo. Lembrando que no verão, com a questão o excesso de chuva, então mantém a água limpa, né? E o calor, ele tem um ciclo de reprodução que é mais rápido. Então, muitas vezes, mas aqui ficou por pouco tempo, né, acumulando água. Esse pouco tempo, você já pode ter um ovo do mosquito ali, se transformar em larva e ir para a fase adulta. Então, nós precisamos evitar esse tipo de coisa. Então, manter os pátios limpos, né, não deixar, principalmente essas garrafas PETs, que tem uma de grande intensidade que a gente encontra, a gente precisa, né, organizar isso. A questão das caixas d'água, os recipientes, muitas pessoas, eles coletam água da chuva agora, né, para regar as plantas, para limpar o pátio, né? Então isso tem que ser sempre bem fechado, bem tapado, porque nesses locais que a gente cuida para o acúmulo de água, que é para auxiliar, e a gente até tem uma economia da própria água da Corsan, são aonde a gente encontra os principais locais de proliferação do mosquito. Mas a questão do lixo, né, principalmente nas vias públicas, da questão dos pneus, também nos preocupa muito, né? A prefeitura ela tem investido na coleta disso. Agora, o lixo ele não vem de outros locais, né? Ele é gerado aonde ele está, ou próximo de onde ele está. Então, por isso que a colaboração da população. E outro alerta que a gente faz, nós temos também um índice de dependência, ou seja, de imóveis que a gente encontra fechado quando os agentes de endemia estão fazendo as vistorias, que é muito alto, em torno de 50%. Então, a gente pede a colaboração do cidadão canoense, que possa permitir a entrada, que nos auxilie nesse sentido, né? Se tem a dúvida, tem os canais de comunicação da prefeitura, que pode ser tirado a dúvida. Olha, de fato, é um agente comunitário de saúde, né? Ele está no programa, todos eles andam uniformizados, andam identificados, então é facilmente identificado quem são as pessoas. Então, mas é importante
a conscientização e a colaboração da população. Vou dar uma dica, tá? Como eu moro sozinho e trabalho, né, praticamente o dia inteiro aqui em Canoas, moro em Porto Alegre, trabalho em Canoas, fico aqui na Ubra praticamente, não digo 24 horas, eu tenho que dormir, mas fico a maior parte do tempo, o horário comercial, por exemplo, Sim. fora da minha casa, em Porto Alegre. O que eu fiz? Claro, eu estou dando esse conselho para quem é amigo do seu vizinho, né? E confia no seu Sim, vizinho. sim. Mas eu tenho uma relação muito boa com o meu vizinho. Deixa eu mandar um abraço para ele, senão ele vai ficar bravo. Pro Fabrício, né? Então, o que eu fiz? Como eu tô fora de casa, eu emprestei uma chave para ele, já que ele fica, ou ele ou a esposa, em casa. Então, se algum agente chegar, isso lá no município de Porto Alegre, e bater, né, pedindo para vistoriar um pátio ou uma área que eu tenho, o Fabrício vai abrir e vai atender esse agente. Então, é uma dica para quem dá, mas eu fico fora de casa e não tenho como atender. E é isso, acho que essas atitudes, né, que é um exemplo de cidadania, né, porque a prevenção que a gente faz no nosso domicílio, no nosso local de trabalho, ele é para ajudar o coletivo, né, porque se a gente não cuida, mas tem gente que não cuida, mas se cada um fizer a sua parte nesse processo aqui, a gente consegue ser vitorioso. Nós temos uma situação epidemiológica bem grave, né, principalmente com essa questão do Zika vírus, né, que ele tem a dificuldade principalmente porque ele é assintomático num número grande de casos, ou seja, não tem sintomas, e nós estamos tendo um índice de gravidade não pela febre do Zika, mas as sequelas que as outras doenças que ele tem provocado, como é o caso da microcefalia. Então, e a única alternativa que nós temos é a prevenção, ou seja, é eliminar os criadores. Não adianta, não tem uma solução de a gente aplicar inseticida em toda a cidade aqui para matar os mosquitos adultos. O que nós precisamos é atitude simples de cuidar do pátio, de acondicionar o lixo, de não deixar acumular água. Isso faz a prevenção e isso evita nós termos uma epidemia de dengue ou do próprio Zika vírus no nosso município. Secretário, o Aedes aegypti, só para a gente entender, qual o tempo do ciclo reprodutivo dele? Quanto tempo uma larva, um ovo pode ficar vivo? Quanto tempo ele se reproduz e volta para a fase adulta? E já emendo uma pergunta que é a seguinte: tem alguns inseticidas que vendem a ideia de ser para o ambiente externo e duram, sei lá, 6 horas. Eu não vou me lembrar agora o horário, mas eles também são uma forma da gente combater no nosso pátio, nos arredores, enfim? O que nós temos? Ele tem um ciclo rápido aqui, em menos entre 7 e 10 dias, ele vai de ovo à fase adulta, né? E no verão ele tem um ciclo de fase adulta um pouco maior, né? No inverno ele reduz isso por conta da temperatura. Então, o ciclo ele é muito rápido, né? E principalmente por esse ciclo ser rápido, é que a fêmea ela precisa picar muitas pessoas, porque ela precisa se alimentar de muito sangue, né? Porque nesse período, por causa do calor, a fase reprodutiva ela tem um ciclo mais rápido, então ela tem uma maior postura de ovos, então tudo aumenta a velocidade. Por isso que é importante a gente não deixar um ambiente com água, que ela vai poder depositar os ovos, né? E aí esses ovos se transformarem em larvas e vir para a fase adulta. Então, isso é muito rápido. A questão dos inseticidas, tem que seguir as recomendações. Muitas vezes, porque o inseticida que você passa, ele no máximo, em ambientes maiores, ele não vai ter tanto uma efetividade. A própria questão desses mata-insetos que você coloca, né, que são os repelentes que você coloca dentro de casa, ele tem a embalagem, ela já disse que é para uma determinada área e isso tem que estar fechado, porque se for uma área aberta que você tem uma circulação de ar, ele também não vai funcionar, né? Então, a gente não recomenda muito esse uso excessivo de inseticida em ambientes abertos, porque, primeiro, ele não vai ser tão efetivo quanto o mosquito na fase adulta, que é isso que vai colocar, e ele não é nada efetivo na questão de larva, porque você não vai colocar. Então, você tem produtos específicos para isso. Mas a gente também orienta que a gente tem que ter um pouco de cuidado do uso dos larvicidas, né? Porque senão a gente acaba colocando muito veneno. Por isso que os técnicos da secretaria, quando eles utilizam e quando a gente faz as pulverizações, que a gente faz os bloqueios vetoriais do mosquito adulto nos casos suspeitos, nós temos técnicos, né, médicos veterinários, então tem um responsável técnico que acompanha e aí ele tem toda uma orientação e um cuidado de proteção, né? Porque se a gente começa a usar muito e as pessoas acreditam que esse uso excessivo vai as proteger, nós também podemos provocar outras coisas, que é a própria questão da intoxicação. Então, a gente tem que ter cuidado. O principal cuidado que a gente deve ter é o quê? Se a gente poder evitar, né,
um local propício para o desenvolvimento da larva, né, de colocação do ovo, desenvolvimento da larva, nós vamos evitar o número de mosquitos da fase adulta. Essa é a principal medida que a gente tem que ter. E por isso que a gente tem que se convencer de que todos os dias nós precisamos ter a preocupação de que nós temos que cuidar do nosso pátio, nós temos que cuidar dentro de casa, para que a gente não tenha água limpa e parada, que isso é o ambiente de proliferação. Então, evitando isso, nós vamos evitar o mosquito na fase adulta, né, ou mantendo em baixos níveis de infestação, o que nos dá uma condição de nós termos uma proteção de toda a população. Bom, houve redução, parabéns a você que participou deste processo e a gente quer, né, mais um golaço da população de Canoas, que a gente possa reduzir ainda mais e, quem sabe, se livrar do vírus, o Zika, se livrar da febre chikungunya e da dengue. Show Aedes aegypti. Estamos fazendo o nosso trabalho aqui em Canoas. Quero agradecer a presença do secretário Marcelo Bósio. Seja sempre bem-vindo. Nós que agradecemos o espaço e a gente poder estar conversando isso para a população, né? Agradecer vocês que têm essa consciência também de estar comunicando isso para a população, que é bem importante para toda a cidade. Todo mundo trabalhando junto, né, secretário. Perdigão? Obrigado, secretário. Nós que agradecemos.